nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar o 25º domingo do tempo comum. E, já de início, digo, meditaremos de dois modos. Um modo que é aquele, entre aspas, mais habitual, com certas nuances, que é uma leitura não errada, mas uma das possíveis leituras, que abarca um pouco o sentido moral. Mas veremos a leitura profunda, na continuidade do Evangelho das semanas anteriores, porque Jesus, o que está falando não é em sentido moral no Evangelho de hoje, por assim dizer, não que se exclua uma coisa da outra, mas ele está falando de si mesmo no Evangelho. Vamos compreender digamos assim, numa segunda meditação dentro da mesma meditação do Evangelho. Ok? Então, aguarde até o final, continue comigo e também passe adiante esta homilia para que mais possam compreender de forma profunda e não ficar de forma somente superficial pensando que é só questão moral e não compreendendo o que Jesus quer dizer verdadeiramente no Evangelho de hoje. A primeira leitura é da profecia de Amós. Tenhamos em conta quem é Amós. É um dos profetas menores. E Amós foi enviado ao reino do norte para profetizar, ao reino de Israel. Ele era do reino de Judá, um agricultor, cultivador de sicômoros, como ele mesmo diz. E o Senhor o chama a ser, assim, um profeta. Ele que não era de raiz profética, não era por descendência, como existia no reino de Israel. E tem que anunciar algo àquele povo de Israel, ao reino do norte. E assim fará. E veremos e meditaremos um pouco daquilo que ele quer dizer com o texto de hoje também, já entrando no Evangelho, nos dois aspectos. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Primeira frase já tem algo muito importante para nós. Está falando com os poderosos deste mundo? Sim. Como vai também pedir a oração aos que governam o mundo, São Paulo na segunda leitura, mas também está falando a cada um de nós. Quem são os pobres da terra não são somente quem não tem dinheiro. Recordemos, são os Anauim, os que dependem exclusivamente de Deus, porque são esquecidos por aqueles que detêm o poder neste mundo. E, por não ter nada, se confiam inteiramente a Deus. Então, pobres, mais uma vez, não é uma questão financeira. É uma questão daqueles que dependem e se abandonam em Deus para tudo. Vós que andais dizendo, aqui está se dirigindo a todos nós que nos questionemos, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças? Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com par de sandálias e para pôr à venda o refúgio do trigo? O que
está questionando aqui estes que têm o dinheiro, que têm o controle, por assim dizer. Amós está falando o que Deus mandou. Está anunciando a palavra de Deus a um povo que, com o dinheiro que tem, se esqueceu de Deus. Com a riqueza que tem. E aqui não é só riqueza financeira. É todas as vezes que nós nos achamos ricos e nos esquecemos de Deus, não somos humildes. Nos esquecemos, como vimos algumas semanas atrás, exceto semana passada, que estávamos justamente na festa da exaltação da Santa Cruz, que tudo que temos nós administramos e quem nos deu foi Deus. Somos somente administradores, não nos pertence. Nem nossa saúde, nem nosso corpo, nem nossa mentalidade, nem nossa capacidade intelectual, nem mesmo dinheiro. Tudo é do Senhor. Administramos. E devemos de cuidar bem e administrar bem. Já estamos entrando no Evangelho, o administrador, a parábola do administrador. Então, esse povo, pensando nas suas riquezas, esqueceu-se de Deus. E com isso, Israel, e no lugar de Israel coloquemos o nosso nome, se encantou com as riquezas, esquecendo de Deus, perdeu o sentido da sua vida. E só se preocupa com os bens desta terra, com as coisas passageiras, com a sua alegria, em todos os aspectos da alegria humana e meramente humana. E quando iniciam as perguntas, fala da lua nova, o dia festivo de Deus. Não é a questão da lua em si, mas eram os dias festivos do Senhor para vendermos bem a mercadoria, ou seja, para quando passará isso, esse dia, porque eu quero ganhar mais, eu quero conquistar mais, eu quero me sentir mais realizado. E o sábado, para vendermos tudo de maneira errada. Por quê? Porque sábado para eles era o dia do Senhor. E aqui poderíamos substituir por aquilo que passa muito com o povo de católico hoje. Quanto tempo vai demorar para acabar essa missa para eu ir fazer minhas coisas? Para eu me divertir? Para eu assistir TV? Para eu sair jogar? Para eu ir no shopping? Para ir passear? Para ir comer fora? Para isso? Para aquilo? Que amor a Deus é esse? Estamos vendo que não basta o dinheiro? Talvez você não tenha financeiramente muito dinheiro, mas haja assim diante de Deus. Que amor é esse para com Deus? Você está apegado às riquezas que você tem, por mais que não sejam financeiras. Está esquecendo de Deus. Não está amando aquele que deve amar. Não está servindo aquele que deve de servir. E assim temos agido nós, irmão e irmã. Quando vai acabar este terço? Ai, não vejo a hora de minha esposa, de meu marido, dos meus filhos pararem de assistir esse programa na TV, católico, a canção nova, a missa. Caríssimo irmão e irmã, se temos pressa que os momentos de Deus em nossa vida passem rápido, estamos mais interessados nas riquezas que podemos nos proporcionar e as falsas alegrias do que verdadeiramente no sentido de nossa vida e na glória dos céus. E depois fala dominar os anauim, os que dependem somente de Deus. De que forma? Com dinheiro e os humildes com par de sandálias. Ou seja, vale menos do que um par de sandálias aqueles que estão diante de mim? Aqueles que estão tão necessitados de Deus e que eu vejo tantas vezes pedindo a Deus, se entregando a Deus, buscando a Deus? Eu quero subjugar com aquilo que eu tenho, com a minha capacidade intelectual, com o meu currículo, com a minha profissão, com isso, irmão e irmã. Estamos vendo que a leitura da Sagrada Escritura é sempre viva e eficaz. Pode também ser financeira? Lógico, mas tem todos estes aspectos, porque aqui a riqueza é no sentido geral. E assim temos agido para com o próximo. Ao invés de amá-lo, subjugamos. Consideramos menos do que aquilo que temos. Damos menos do que deveríamos de dar do nosso amor, da nossa atenção às pessoas ao nosso lado. Recordemos os mandamentos que Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. E assim temos agido ou tratado como algo de pequeno valor o outro,
os outros que estão ao meu lado, que Deus coloca na minha vida para que eu saiba amar e crescer com eles. Encerra. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Nunca esquecerei o amor que trocaram. Trocar o amor a Deus e a riqueza, que é o próprio Deus, por falsas riquezas. E o amor ao próximo por amor às coisas. Ainda tenhamos em conta que Amós condena a falsidade, Deus condena a falsidade através de Amós. O somente querer acumular. O que já nos introduz à parábola de hoje, que é uma das mais difíceis de compreender das parábolas que Jesus ensinou. E aqui o Senhor é contra aquele que se sente um patrão, que se sente um Deus, que acha, eu consegui, eu conquistei. Opa, eu administro, foi o Senhor que me deu as capacidades que eu tenho. Sou um administrador. E a qualquer momento o Senhor vai me pedir contas de tudo que Ele me deu para administrar, inclusive a minha vida. E nos mostra, por fim, a leitura, que até no ambiente religioso se encontra corrupção, inclusive aquela econômica. E nós temos agido de qual forma? Verdadeiramente sendo servos, administradores das graças de Deus? Ou queremos ser o patrão, o dono das coisas? E diz o Salmo: louvai ao Senhor que eleva os pobres. E assim, encerra mais adiante, levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres de seu povo. Se nós somos Anauim, o Senhor nos elevará. Se nós reconhecemos então que tudo o que temos é dele, administramos os bens que ele nos deu, todos os bens, inclusive os financeiros, mas para realizar a sua obra, e não a nossa vontade, e não para sermos os patrões, os donos, porque o dono a quem tudo pertence é o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, nos diz o Salmo. Tudo pertence a Ele. E assim temos agido como pobres que administram os bens do Senhor e que em tudo dependem dele. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 16, seguimos, é o ano de São Lucas. É um relato que só aparece no evangelho de São Lucas. Somente ele trata desta parábola. Os outros evangelistas não colocam a parábola, somente ele. E ela vem para compreendermos a profundidade que vamos meditar adiante, como disse. Ela vem logo após a parábola do filho pródigo e está diretamente ligada à parábola do filho pródigo. Inclusive, algumas palavras utilizadas aqui são da mesma parábola. Então, vamos ler e talvez reler, porque, como sabemos, o Evangelho de domingo eu medito por frases. Então, vamos à primeira leitura, que é aquela mais habitual, que pega um pouco o aspecto moral. Mas, como disse, é muito mais profundo que somente o aspecto moral. Jesus dizia a quem? Aos discípulos. Uma multidão está seguindo Jesus. Recordemos, está se dirigindo a Jerusalém. Ele não quer enganar ninguém. Ele está dizendo a verdade. Acabou de falar da parábola do filho pródigo. E muitos estão seguindo Jesus por quê? Já vamos entender. Então, está falando aos discípulos, a nós batizados. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Jesus está falando da vida espiritual, que é uma vida movida pelo Espírito. E isso inclui a gestão espiritual de tudo na nossa vida. De tudo. Este evangelho parece pouco espiritual, mas vamos ver o quanto ele é profundo mais adiante, como havia dito. Então, o Espírito Santo deve de impulsionar a dar as coisas que o Senhor dá a nós, a sermos distribuidores dos bens do Senhor e não acumuladores, ter para nós, para mim.
A parábola é dirigida aos discípulos e temos dois personagens. Vemos aqui um homem rico e um administrador. E como que funcionava para termos essa questão de como funciona aqui? Naquela época, a planície na região da Judéia pertencia ao homem rico, aos estrangeiros, normalmente, que confiavam a administração a uma outra pessoa, porque moravam nas grandes cidades do império. O patrão é Deus, dono de tudo. E os bens, recordemos, têm destinatários, já meditamos algumas semanas atrás. A um certo ponto, o homem deverá apresentar contas de sua administração, porque ele é peregrino nesta terra. Tudo é passageiro para nós. Como diz, ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. E assim, a um certo ponto, a administração termina e entra numa condição, numa realidade nova. E agora ele toma consciência. O administrador então começou a refletir, somente nós sabemos disso. Ele está refletindo, é um solilóquio. O patrão não sabe o que ele está pensando. Vimos o que o patrão vai pensar diante daquilo, mas ele não sabe o que o administrador está pensando, recordemos. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então vemos que tomou consciência da transitoriedade da sua vida, do seu trabalho. Que eu farei? E aqui cabe a nós já nos questionarmos também em sentido espiritual. O que eu farei com a capacidade que eu tenho? Com a intelectualidade que eu tenho? Com a profissão que eu tenho? Com os bens materiais que eu tenho? Eu sou administrador. Mais uma vez, recordemos, irmão e irmã. Talvez isso faça despertar no povo cristão uma outra vez a fraternidade que ainda há pouco, algumas semanas, dizíamos que está tão falha na nossa comunidade cristã. E então, poderíamos colocar ainda muitas outras coisas que eu farei com a saúde que Deus me deu. Com isso, não sei, coloquemos. E logo depois ele diz, já sei. Ou seja, compreendi. Compreendi o que eu fazia. O que fazer. Isso demonstra o quê? Uma agilidade no como realizar as coisas. Ele tem uma capacidade ágil de tomar uma decisão, que para alguns é um dom de Deus. Então ele chama cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, 100 barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. E o que vemos aqui? Ele teve este golpe de gênio. O patrão quer que ele preste contas, quer ver, como diríamos, o livro caixa de toda a sua administração. E agora por isso fala, senta-te rápido, porque você vai se assustar com o que eu vou te dizer, pode ser que você desmaie. Então, apontou agora o seu esforço no fazer amigos que não podem ser roubados. Se ele guardasse o dinheiro, o óleo, poderia tudo estragar, poderiam roubar, mas a amizade não pode ser roubada. Então, o texto tem um duplo sentido, duas interpretações, melhor dizendo. Alguns dizem que ele renuncia a parte dele. Outros já compreendem que ele lesa o patrão. Não é que ele renuncia, ele lesa. E isso veremos no texto, na profundidade maior, na segunda meditação. Então, o que ele faz? Ele fala para marcar 50, sabemos o quanto é essa medida? Se não sabemos, 3.000 litros de azeite. De 3.000 litros, escreve que você deve 1.500. Então, assim ele faz. Deve ter levado um susto o homem em dizer do quê? De 3.000, só 1.500? Opa, que ótimo para mim.
Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. Ele devia 55 hectares e vai ficar com 11 para ele. Agora vemos, o Senhor elogiou o administrador desonesto. Não é bem desonesto que está aqui. A tradução correta seria administrador da injustiça. Não é que ele é desonesto, administrador da injustiça. E já compreenderemos melhor. Porque ele agiu com esperteza, com sabedoria, poderíamos dizer. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então, o Senhor elogiou o administrador, que é sábio, por não focar a riqueza, mas por fazer amigos. É isso que Jesus está elogiando, certo? Jesus não está elogiando o roubo ou aquilo que foi feito, mas o fazer amigos. Eles, Jesus está mostrando, são mais hábeis porque põem toda a sua capacidade para chegar ao seu objetivo, ao escopo final de suas vidas. O que nós, muitas vezes, filhos da luz, não fazemos. Qual é o escopo final de nossa vida? Qual é o objetivo? É o céu. E o quanto nos empenhamos para isso? O quanto nos sacrificamos para chegar lá? Entendemos agora o que Jesus está dizendo para nós? E aqui está o amor ao próximo também colocado. E logo depois, Jesus vai fazer 4 sugestões. Eu vos digo, primeiro, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Dinheiro injusto, riqueza injusta. Não é que nós sempre, não digo todos, muitos sabemos que chegaram à riqueza por injustiça. Mas nós participamos muitas vezes de um sistema iníquo. E aquilo que ganhamos e temos chegou a nós de uma forma iníqua. Quem vende um produto lá, uma cabeça de alface a 50 centavos, e chega a nós a 3,50 e a pessoa ficou somente com 50 centavos, o produtor. Então, vemos que é um sistema injusto. E o que Jesus está falando, aquilo que nós temos, devemos de utilizar para ajudar aqueles que precisam, porque eles nos receberão com alegria nas moradas eternas. Falarão para Deus de nós, intercederão por nós a Deus. Olha, ele fez o bem, ele mostrou que realmente o Senhor existia na vida dele, porque rezava por mim. Recordemos, não é somente dinheiro. Porque rezava por mim, porque tinha tempo para me escutar, porque me auxiliava nas minhas dificuldades, porque deu algo para eu comer, porque me ajudou nas minhas dificuldades. Nós assim temos feito? Estes amigos que nos receberão nas moradas eternas? Depois, quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é justo nas grandes. Jesus está falando para sermos atentos a tudo que fazemos no dia a dia. Não devemos de tentar ser fiel somente na missa dominical. A fidelidade vai em cada ação do nosso dia, em tudo que fazemos. E assim temos sido justo em tudo. Justo é praticar a vontade de Deus em tudo, em todas as coisas. Ah, mas ninguém está vendo, eu vou pegar escondido, eu vou fazer. Opa, Deus está vendo. Se eu sou injusto nas pequenas, se eu não pratico as obras de Deus nas pequenas coisas, também serei injusto, pecador nas grandes coisas. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Então, aqui recordemos uma frase de Santo Ambrósio que diz: não podemos chamar de riqueza aquilo que não podemos levar conosco, porque aquilo que ficará aqui é riqueza para os outros. E nós? Como temos utilizado o dinheiro injusto, as coisas que temos? Recordemos Santo Ambrósio. Utilizemos para o bem dos demais, porque aquilo que não levaremos conosco no caixão não são os verdadeiros bens.
Os verdadeiros bens que podemos levar é o que diz Santa Teresa de Calcutá. Para a eternidade só podemos levar uma mala cheia de amor. Aproveitemos o tempo para enchê-la, porque o tempo é curto. E assim temos agido. E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? O que é dos outros? Os bens são dos outros, os bens são de Deus. E é isso que devemos de estar atento. Tudo pertence ao Senhor e devemos de cuidar dessas coisas. O que será nosso? A vida eterna. Se nós não administramos bem, não cuidamos bem das coisas que o Senhor nos deu, conforme Ele espera de nós, como receberemos a vida eterna, o verdadeiro tesouro que nos espera? E o quarto ponto, que diz Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está dizendo que o dinheiro pode ser um ídolo na nossa vida. A riqueza, a busca de coisas somente nesta terra podem ser ídolos na nossa vida. Porque o dinheiro te diz, deve de pensar em mim, pensa em ganhar mais dinheiro, em como fazer para obter mais. Ser melhor do que os outros, ser mais belo que os outros, ser... É como se dissesse, eu sou teu Deus, te faço milagres, te dou o que quiser. E isto te leva à idolatria neste mundo, a este mundo. Jesus ensina que não é isso que devemos de fazer. Nós devemos servir a Ele e aqui fazermos amizades para a vida eterna, amando o próximo. Realmente é isso que temos feito de nossa vida? Jesus, ao encerrar, então, mostra para nós que o dinheiro pode ser como uma religião, a egolatria, o adorar ao meu ego, que vai em contra a teolatria, que é a adoração de Deus, a verdadeira religião. Nós podemos cair em uma das duas, ou vivemos a teolatria ou a egolatria. E Jesus mostrou também na parábola que aquele homem tinha preguiça para fazer as coisas do patrão, mas não para as suas, quando apertou o calo. E assim Jesus também chama a nossa atenção, cuidado com a preguiça para as coisas de Deus, mas não para si. Para você ir nadar, passear, ir no parque, fazer isso e para aquilo, não tem preguiça. Agora, para ir à missa, especial em alguns lugares, já estive em uma paróquia nossa, numa região quente, não vou dizer a cidade, mas quando caía a primeira chuvinha, o povo já não ia na missa. Ou ainda, quando fazia o primeiro friozinho, o povo não ia na missa. Espera, daí eu não tenho. Mas se fosse para ficar mais bonita, fazer o cabelo as mulheres, ir jogar futebol os homens, ir passear com alguém importante, ir comprar alguma coisa para saciar o seu desejo, opa, daí ia com todo empenho? Nós estamos assim? Temos preguiça para as coisas de Deus, para trabalhar nas pastorais, para buscar a Deus, mas para nós mesmos não? O dinheiro é injusto quando eu digo ser meu. Por quê? Porque tudo é do Senhor, nada é meu, tudo é dele. Eu só administro o dinheiro que pertence a ele, os bens que pertencem ao Senhor. Continua o Senhor também mostrando que nós muitas vezes usamos todos os recursos que temos para fazer o mal, quando somos muito humanos. Por que não fazemos o mesmo esforço para fazer o bem? Por que não usamos todos os recursos para fazer o bem até aqueles que são difíceis a nós? O Evangelho ainda nos recorda que o nosso bem passa pelo bem dos outros. E ao falar da não podeis servir a Deus e ao dinheiro, o Senhor está falando mamona, que é conveniência. Você não pode servir a Deus e a sua própria conveniência, e ao seu próprio lucro. Aquilo que te é conveniente, é cômodo. Nós estamos vivendo no comodismo? Na conveniência? Se sim, será que estamos servindo a Deus? Porque uma coisa se opõe à outra. E muitas vezes acumulamos para nós os bens de Deus. E pensamos algumas vezes, eu fiz tudo, eu alcancei, eu lutei, eu batalhei para conseguir e tal.
Não te devo nada. Quantas pessoas fazem isso no mundo sem dizer uma palavra? Não buscam a Deus por causa disso. Ai, não foi Deus que me deu, eu conquistei. Grande erro. Somos provisórios sobre coisas de outro, que é o próprio Deus. O Senhor nos deu a capacidade intelectual, os estudos, a profissão, tudo. E nós simplesmente fizemos a nossa parte, nos empenhamos porque é o mínimo que devemos de fazer. E reconhecemos que Deus nos deu estas coisas para administrarmos. Mais uma vez pergunto. Deus ainda nos mostra com a parábola: como te faço bem, você também deve de fazer o bem aos outros. E quando mostra o administrador o livro das contas, pensa em administrar o livro, que ele diz: devo mostrar o livro. Tenho pouco tempo. Só nós sabemos o que passou no coração dele. Mas ele percebe que tem pouco tempo e que tem que correr contra o tempo. Nós também temos pouco tempo nesta terra. E como temos realizado as obras de Deus? E ele aceitou perder momentaneamente para ganhar adiante. E o que significa isso? Nesta vida nós teremos que perder muitas vezes, momentaneamente, muitas coisas, para ganhar o verdadeiro lucro, o verdadeiro tesouro no céu. Perder os prazeres que éramos habituados, os maus hábitos, os pecados, para ganharmos o tesouro que jamais acaba, a riqueza que permanece. E assim temos aceitado perder tantas coisas. Ainda tenhamos em conta, e vamos já entrar no mais profundo, é como se Deus dissesse: o que fizeste com a vida que eu te dei para administrares? O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? Estou vivendo na santidade, na busca de Deus, no serviço a Ele e aos irmãos? Ou somente nos meus interesses, na minha conveniência, no meu comodismo? Toda a riqueza, o que tem é também o que tenho, o que sou. Como disse, não é somente o dinheiro. Aquilo que compõe toda a nossa essência, o nosso ser, a nossa identidade. E tenhamos ainda em conta, para fecharmos aqui, depois entrarmos no sentido profundo, mais profundo, também Jesus, por que escolhe essa parábola? Porque também o mal pode nos fazer refletir. E muitas pessoas, e às vezes até nós, nos sacrificamos por coisas que passam, por coisas banais, que duram muito pouco, até menos que uma estação. Mas o quanto dedicamos e nos sacrificamos para buscar as coisas do céu? Para vivermos como cidadãos que querem estar com Deus um dia. E o que temos que ter em conta? Olhemos um grande exemplo. Quem participa de uma disputa de beleza, Miss Brasil, Miss Mundo, a mesma coisa, Mister, quanto se sacrifica para participar desta disputa? E até mesmo hoje, para disputar a beleza do nosso corpo para com outro, quantos não vão na academia em busca de ter uma beleza física, estética? E o quanto nos sacrificamos para buscar a verdadeira beleza que é Deus? O quanto? Quanto nos empenhamos para fazer isso? Voltemos mais uma vez ao Evangelho, agora no segundo sentido. Por que seguem a Jesus, sem ser os discípulos, os outros que estavam seguindo? Seguem por amor à sua mensagem? E essa pergunta já vem para nós. Seguimos por amor à mensagem de Jesus? Na verdade, aqueles outros que seguiam não. Seguem Jesus por interesse, esperando que Jesus seja o Messias a tomar posse do reino de Israel. Por isso estão seguindo Jesus rumo a Jerusalém. E no momento do crucifica-o, vão gritar: crucifica-o. Porque viram que não vão receber nada. Não vão tomar o botim de Jesus. Participar do botim. E a parábola de hoje, Jesus elogia um ladrão. O ladrão, ele não se arrepende, nem se envergonha do que fez. E
o que faz? Ele vai cuidar e administrar os bens do patrão, agora que vai ser expulso, por oportunismo. Ele favorece aquelas pessoas, porque depois deverão de recordar do favor que ele realizou para elas. Quando for verdadeiramente demitido, o que vão fazer? Ah, olha, ele me ajudou, então agora é hora de eu ajudar a ele. Jesus nos chama a agir com sabedoria, como esse homem, no nosso comportamento diário para fazer o bem, para realizar o bem. O patrão, na parábola, e agora estamos em consonância com a parábola anterior, que era do filho pródigo. O patrão é o pai. O administrador é o filho, é Jesus. Somos convidados aqui, nessa parábola, a contemplar a estranha justiça misericordiosa de Deus. É uma justiça misericordiosa que foge da nossa capacidade humana, da nossa compreensão. O patrão vem roubado do que tem de mais precioso, que é a gratuidade do seu amor e da misericórdia. Que lindo! O seu amor e a sua misericórdia são roubados. Mas por quem? Pelo Filho. É um amor sempre em perda, é um amor que sempre se perde. O que Deus recebe em troca no amor que Ele derrama sobre nós? No amor que Ele derrama sobre a humanidade? Nada. É um amor que, como o julgamento humano, o olhar humano é sempre em perda. É como a parábola da semente que vai lançada em todos os lugares e tantas sementes vão ser perdidas. Não vão crescer, não vão produzir raízes. Mas não importa, são lançadas mesmo assim. Ou o pagamento que ouvimos há poucas semanas, de forma igual a todos os trabalhadores, inclusive o da última hora, ele não se importa com a riqueza que tem. Ele simplesmente dá a mesma quantia a todos. Até mesmo aos últimos trabalhadores, não é mesquinho, ele ama todos iguais. A função de Jesus nesta parábola, como administrador, é aquela de roubar, de mostrar a todos quanto seja real, dramático, o desafio da gratuidade do amor de Deus. Não se administra com o dinheiro, com as riquezas, com a lógica do acúmulo, do reter para si tudo, do defender o próprio patrimônio, as próprias capacidades, mas com a lógica de doar, da perda, da oferta sempre em perda. Se perde. Eu oferto ao outro e talvez não venha nada em troca. Perdi, mas não importa. Por amor, por misericórdia, é isso que eu faço porque isso vem de Deus, eu só administro. E assim, se eu perdi um pouco do meu tempo, um pouco da minha capacidade, um pouco dos meus bens para ajudar alguém, para socorrer, não importa. Aquilo que eu fiz foi o mesmo que Jesus ao ser administrador dos bens do Pai. De toda a capacidade de amor, de misericórdia, de perdão. O patrão louva o administrador, o pai está louvando o filho, que perde o seu bem, porque essa é a lógica de Deus Pai. Ele quer dar largamente a sua graça e misericórdia a todos. Mas dizer que ele faz isso a todos não quer dizer que todos vão se salvar. Ele doa, quer doar a todos. Mas ele pede que nós imitemos depois o administrador. O administrador cumpre essa perda, porque usa da mesma criatividade, avidez dos filhos do mundo, dos avarentos, dos apegados às riquezas desta terra, para doar gratuitamente o capital da vida divina, isto é, a misericórdia, a graça, o dom do Espírito Santo. É isso que ele nos dá. É isso que ele nos doa. Um só é um modo justo de gerir a misericórdia de Deus, os seus bens eternos.
e até os desta terra. Se deve saquear, delapidar, não os bens terrenos, mas os eternos, distribuindo depois largamente aquilo que recebemos de Deus. A sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor, a sua graça, os seus dons, tudo devemos de saquear, de delapidar e distribuir. Aos olhos deste mundo, não vai bem algo assim. Por que Jesus coloca desta forma que não vai bem algo assim? Recordando os fariseus que estão criticando o que Jesus está fazendo, como se estivesse roubando de Deus e dando e distribuindo de uma forma errada a todos. Então Jesus está contrapondo aqui também os fariseus, os mestres da lei. Mas Jesus usa os últimos momentos à sua disposição. Recordemos, está caminhando para a sua morte, para desperdiçar uma última vez as riquezas do patrão, do pai, fazendo exatamente aquilo de que ele é acusado pelos fariseus. Porque assim deve ser administrar a misericórdia de Deus. E Jesus, o que faz? Aquelas pessoas que devem ao Pai, a nós que devemos ao Pai, ele faz um desconto. Fazer desconto não é anular a dívida. Cada um deve fazer algo. Descontar é chamar cada um a sua própria responsabilidade. Cada um é chamado a saquear, a doar a misericórdia do Pai aos demais. Cada um deve fazer a sua parte para restituir ao Pai o débito de uma imensidade de misericórdia e de amor recebidos. E assim o Pai nos diz: fazei amigos com essa riqueza roubada. Ele manda que nós façamos amigos, que nós ajudemos os demais, que nós sejamos presença dele na vida dos outros. E esta riqueza é desonesta porque não nos pertence. Nós nem merecemos esta riqueza que ele nos deu. São recebidos por aqueles que seremos recebidos no céu, por aqueles que tenhamos ajudado a viver melhor aqui na terra. Assim, nós receberemos a riqueza verdadeira, a riqueza que vem do alto. E temos vivido desta forma, irmão e irmã. Realmente temos distribuído estas riquezas dadas a nós por Deus, a misericórdia, o perdão, o amor, as capacidades, o que temos, o nosso tempo, nos doamos aos demais, doamos a palavra de Deus, ensinamos o caminho de Deus. Por fim, a segunda leitura, seguimos com a carta de São Paulo a Timóteo, lemos ao longo da semana, mas este trecho não lemos. Caríssimo, antes de tudo recomendo que façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Primeira parte. São Paulo nos chama a fazer isso por toda a humanidade. Então, devemos de fazê-lo. Não devemos de deixar de rezar por aqueles que não rezam, suplicar por aqueles que não suplicam, louvar a Deus por aqueles que não louvam. Devemos de fazer por todos. E segue, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possam levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, São Paulo pede que rezemos a todos os governantes. Recordo uma vez mais, é pecado contra o quarto mandamento não rezar pela nação e pelos governantes. Ai, padre, mas eu não estou de acordo com o governante da época. Talvez eu também não esteja. Porém, aqui está o que diz São Paulo. Por eles, os governantes e os que ocupam alto cargo, para que se prostrem à piedade e dignidade. Então, ele quer que rezemos para que os governantes dobrem o coração diante do Senhor. E, assim, ao rezar pelo bem-estar da nação, o Senhor
de boa inspiração nos seus corações e não tenham paz enquanto não realizem a vontade de Deus. Então, também aprendam a ser administradores daquilo que pertence a Deus. Porque a nação não pertence aos homens que estão nos governando. Infelizmente, por causa do dinheiro, a nossa nação, muitos acham que pertence a eles, mas não, pertence ao Senhor. E eles devem de saber administrar para o bem dos filhos de Deus, todos os homens. E depois diz, ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A questão de Deus querer que todos sejam salvos não é igual a que todos vão se salvar. Ele quer, mas o homem talvez não queira. Ele não obriga. Tiremos a ilusão que de umas décadas para cá, ou de séculos para cá, todos vão se salvar. Não vão. E quem diz isso é Jesus, quem diz isso são as Sagradas Escrituras. Os santos não vão. A igreja não vão. Deus quer, sim, mas se a pessoa não se abre a Deus, não acontecerá a sua salvação. Se a pessoa não tem consciência daquilo que lemos no Evangelho de hoje, tudo aquilo que o Senhor nos ensina nos aspectos da vida divina, os homens se perderão e até mesmo nós podemos nos perder. Deus quer que todos se salvem, mas dependerá de cada um. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, o que quer dizer neste encerramento São Paulo? Que todos os cristãos devem de se voltar a Deus, e isto é, estar em oração na intimidade, e devem de ser verdadeiros, sinceros e leais a Deus na sua fé. E assim temos agido verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, ou não? Temos sido infiéis, desleais e falsos. Fazemos uma coisa dentro da igreja, mas quando saímos dela, já não somos mais a mesma pessoa. Antes de fazer a bênção final, peço a vocês um pouco de paciência. Esta semana, justamente, estou de mudança para a nova comunidade religiosa, a qual devo de agora fazer parte, Santa Rita de Cássia, no Parque Novo Mundo, em São Paulo. E ali estarei, inicialmente, por esse mandato do provincial, seriam 4 anos, mas nunca se sabe como vai o andar da carruagem. Se há necessidade, às vezes, religiosos são transferidos antes do tempo. E também, amanhã, ao despertarem, dia 22, rezem por mim, uma Ave Maria ao menos, pela minha vida, para que eu saiba administrar esta vida que o Senhor me deu. Amanhã é o meu aniversário, e assim que o Senhor possa realmente derramar suas bênçãos e possa me iluminar para fazer sempre a sua vontade, auxiliando também a cada um na sua salvação. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por nós e nos ajude a cada vez mais compreendermos tudo aquilo que o Senhor nos inspira, tudo aquilo que Ele nos ensina, o amor, a santidade, a distribuição de seus bens, de seus dons, de sua graça, para que, reconhecendo-nos administradores de tudo aquilo que pertence a Deus, saibamos viver como seus servos, como seus escravos no amor, para que, amando-o verdadeiramente, busquemos a santidade e, administrando o seu amor para com todos, ajudemos todos a chegar um dia na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.